oração eucarística vai ser aplicada por alma de Cândido Correia Mendonça, José Coelho de Souza e esposa Maria Isabel, os familiares defuntos de Manuel Romeiro e esposa Maria Alcide Romeiro, Maria de Luz Vieira, Luís Vieira, pai, sogro e irmão, familiares defuntos, Estácio Lopes da Rocha, esposa, filho e genro, Manuel Álvares Correia, João Tomás Pereira e Paulo Henrique Borges, Manuel da Rocha de Souza e José Baladão Eduardo, e por todos os pais da nossa comunidade, por intenção dos vivos e por alma dos defuntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, estamos reunidos no amor de Jesus Cristo para celebrar este terceiro domingo da Quaresma. Neste caminho de preparação para a Páscoa, somos convidados a nos convertermos do nosso coração a Deus e a nos comprometermos como verdadeiros cristãos na construção de um mundo novo, de um mundo melhor. Mas porque às vezes não nos empenhamos como devíamos nos empenhar, não vivemos o nosso compromisso cristão como devíamos viver, quer dizer porque somos pecadores, vamos a reconhecê-lo uma vez mais com sinceridade e humildemente, para que, pedindo perdão a Deus e uns aos outros, nos preparemos para celebrar dignamente estes mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda a bondade, que nos fizeste encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno os remédios do pecado, olhai benigno para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Ao levar o rebanho para além do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor numa chama ardente, do meio de uma sarça. Moisés olhou para a sarça que estava a arder e viu que a sarça não se consumia. Então disse Moisés: vou aproximar-me para ver tão assombroso espetáculo.
Por que motivo não se consome a sarça? O Senhor viu que ele se aproximava para ver. Então Deus chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Aqui estou. Continuou o Senhor: Não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que pisas é terra sagrada. E acrescentou: Eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto com receio de olhar para Deus. Disse-lhe o Senhor: Eu vi a situação miserável do meu povo no Egito. Escutei o seu clamor provocado pelos opressores. Conheço, pois, as suas angústias. Desci para libertar das mãos dos egípcios e o levar deste país para uma terra boa e espaçosa, onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: Vou procurar os filhos de Israel e dizer-lhes: O Deus dos vossos pais enviou-me a vós. Mas se me perguntarem qual é o seu nome, que hei de lhe responder-lhes? Disse Deus a Moisés: Eu sou aquele que sou. E prosseguiu: Assim falarás aos filhos de Israel: O que se chama Eu sou, enviou-me a vós. Disse Deus ainda a Moisés: Assim falarás aos filhos de Israel: O Senhor Deus dos vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre. Assim me invocareis de geração em geração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. O Senhor as tuas enfermidades, salva da morte a tua vida e coroa-te de graça e misericórdia. O Senhor é clemente e cheio de faz justiça e defende o direito de todos os oprimidos. Revelou a Moisés os seus caminhos e aos filhos de Israel os seus prodígios. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade, como a distância da terra aos céus, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. O Senhor
primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, passaram todos através do mar, e na nuvem e no mar receberam todos o batismo de Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual. Bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava. Esse rochedo era Cristo. Mas a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Esses factos aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos o mal, como eles cobiçaram. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, tendo perecido às mãos do anjo exterminador. Tudo isto lhes sucedia para servir de exemplo, e foi escrito para nos advertir, a nós que chegamos ao fim dos tempos. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus, juntamente com o das vítimas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: julgais que por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 homens que a torre de Siloé ao cair atingiu e matou, julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: há 3 anos que venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro. Deves cortá-la, porque há de estar ela a ocupar inutilmente a terra. Mas o vinhateiro respondeu-lhe: Senhor, deixa ficar ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar frutos. Se não der, manda lá escutar no próximo ano. Palavra da salvação. De entre os vários temas que nós poderíamos refletir à luz desta palavra de Deus, que acabamos de escutar nestas 3 leituras bíblicas, ou melhor, nas 4, se quisermos, como de facto é incluir o Salmo responsorial,
como oração, leitura bíblica, mas gostaria de, à luz, ao seguinte, uma reflexão feita por alguns autores sobre este domingo, sobre os textos bíblicos, falar do cristianismo como compromisso pessoal. O defeito fundamental do cristianismo a nível de massas é a falta de compromisso. Não se toma a sério a própria vida cristã, nem em relação a Deus, nem em relação às realidades temporais em que se vive. Acima de tudo, há um motivo fundamental para que haja muitos cristãos nominais, muitos que se dizem não praticantes, mas que se consideram cristãos. Acima de tudo, há um motivo fundamental, ou seja, a separação entre religião e vida. Para a maior parte, a religião resume-se a uns certos atos concretos, por exemplo, as práticas religiosas, o cumprimento de algumas promessas, umas peregrinações que se fazem, uma caminhada à serreta, ou pouco mais do que isso, mas que nada tem a ver com as realidades temporais. Na família, no trabalho, a justiça social, a veracidade da pessoa, etc, etc. É como se a pessoa se dividisse em dois compartimentos estanques. Por um lado, a alma para aquilo que é religioso e, por outro lado, o corpo para o puramente humano e temporal. Ora, nós somos pessoas compostas de corpo e alma e, por isso mesmo, devemos esforçar-nos sempre por ter em atenção estes dois aspectos, a alma e o corpo. Muitas vezes a pessoa também é absorvida pelas preocupações meramente temporais, num mundo cada vez mais tecnificado e que vive mais aceleradamente. O verdadeiro compromisso cristão fica assim limitado a pequenos grupos. O primeiro homem comprometido com Deus, segundo a Bíblia, o compromisso quase sempre encerra em comunidade, foi Abraão. Mas interessa-nos mais o exemplo de Moisés, os capítulos 3 e 4 do livro do Êxodo, são um exemplo para nós. Moisés também sente dificuldades em se comprometer, sente-se complexado. Não vão acreditar em mim, sou gago, manda outro Senhor. Até que por fim se decide e se põe em marcha, consciente da sua vocação. Tem um encontro pessoal com Deus e isto marca toda a sua vida numa relação íntima e constante com aquele que o enviou e num compromisso temporal para reformar a situação injusta do povo e as estruturas paganizantes que vão surgir durante a peregrinação pelo deserto, como por exemplo foi a tentação do povo de construir um bezerro de ouro, as murmurações contra Deus e contra Moisés, etc. Mas o grande comprometido com a missão recebida do Pai é sem dúvida Cristo. Compromete-se até à morte, anuncia a verdade e luta contra as estruturas legalistas e ritualistas das práticas religiosas. Luta pela libertação, pela ordem e pela justiça, mesmo que tudo isso lhe acarrete dificuldades. Para nós cristãos, a relação com Deus estabelece-se a nível pessoal e intransferível no interior de cada um de nós. Estabelece-se especialmente a nível sacramental. Deus continua a realizar em nós a sua obra de salvação por meio de sinais exteriores, como é, por exemplo, a água do batismo, o pão e o vinho na Eucaristia. O batismo é principalmente o sacramento do pacto com Deus, da aliança, pela qual Ele inicia em nós uma nova vida semelhante à de Cristo. Somos novas criaturas, filhos de Deus, herdeiros do seu reino. Toda a razão do nosso compromisso cristão está, pois, no batismo, pelo qual renunciamos a uma vida simplesmente natural e nos comprometemos com Deus, assim participando e desenvolvendo em nós a vida espiritual. A Eucaristia, banquete da aliança,
É o sacrifício que sela esse pacto e que nos exige continuamente fidelidade a Ele, ao atualizar o ato supremo do compromisso de Cristo, a sua paixão e morte. Como sabemos, a Eucaristia é a renovação de forma incruenta da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esta atuação sacramental de Deus no mundo não encontrou resposta no povo hebreu, como escutámos na segunda leitura deste dia. A maior parte deles não foi de agrado de Deus, pareceram sob o exterminador. E São Paulo, na segunda leitura, também apresenta aspectos em que nos diz que também a nós nos pode suceder o mesmo, se como eles, como os israelitas do deserto, etc., cobiçarmos o mal, ou o que é a mesma coisa se não dermos fruto, se perecermos, se não nos comprometermos seriamente na vida cristã de uma maneira pessoal e social. Estamos, portanto, numa situação dos hebreus, ou como nos diz Jesus Cristo na parábola do Evangelho, na parábola da figueira, na situação da figueira que não dá fruto. Ora, isto este compromisso pessoal para a vida é-nos exigido sobretudo na Quaresma, este tempo que é um apelo profundo à nossa conversão, que visa alcançar de nós uma mudança de vida em ordem a um melhor conhecimento dos nossos deveres batismais. A Quaresma é também um tempo de refletirmos sobre o nosso batismo. Este tema batismal é central nesta quadra quaresmal. E também é uma maior e melhor prática sacramental que nos leva a um compromisso mais corajoso nas realidades da vida. É importante também sempre procurarmos fazer da nossa vida a ligação, a conexão batismal e eucarística. Nós estamos batizados, isto é, comprometidos com Deus na sua obra de salvação para todo o mundo, na proclamação das suas maravilhas por meio da nossa pessoa e dos nossos atos. A história da salvação continua a realizar-se. Agora estamos nós comprometidos nela, como antes estiveram Abraão, Moisés ou o povo hebreu. A Eucaristia que nós somos convidados a celebrar de forma festiva todos os domingos é uma comunhão com o compromisso de Cristo, que nos atira para a vida com a exigência também de um compromisso maior nos mais diversos aspectos da nossa existência terrena e temporal a caminho da Pátria Celeste. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos,
Neste domingo em que Deus revelou a Moisés o seu nome santo e misterioso, e em que Jesus nos contou a parábola da figueira que já não dava fruto há muito tempo, dirijamos ao Deus vivo as nossas súplicas pelas necessidades da Igreja e do mundo, pedindo confiadamente: renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pela Igreja, atenta à voz do Senhor que lhe fala, como falou a Moisés na sarça ardente, para que proclame com alegria a boa nova. Oremos, irmãos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pelas vítimas de todas as violências, da opressão, da fome e dos maus tratos, para que sejam ouvidas pelo Senhor que faz justiça. Oremos, irmãos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pelos cristãos que neste tempo da Quaresma se arrependem e convertem ao Senhor, para que aprendam a perdoar e a ser bons. Oremos, irmãos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pelos doentes e por todos os que sofrem, e pelos que não têm ninguém que os escute, para que se unam à paixão do Salvador. Oremos, irmãos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Por todos os que o Senhor aqui reuniu, para que nos faça chegar um dia junto dele e nos sacie dos bens da sua casa. Oremos, irmãos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Deus de bondade infinita, que procurastes os frutos da figueira sem os encontrar, e apesar disso mandastes cuidar dela, usai de paciência para conosco, e fazei que a palavra que escutamos dê fruto abundante em nossas vidas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Recordo-vos que a coleta deste dia, como anunciámos no domingo passado, aberta a favor da Cáritas. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda a bondade, que nos fizeste encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno os remédios do pecado, concedei por este sacrifício que, ao pedirmos o perdão dos nossos pecados,
perdoemos também aos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos ensinais pela penitência quaresmal a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador diocesano Helder, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, Cândido Correia Mendonça,
e João Cassis e a esposa, José Coelho de Sousa e a esposa Maria Isabel, os familiares defuntos de Manuel Romeiro e da esposa Maria Aldecido Romeiro, Maria de Luz Vieira, Luís Vieira, pai, sogro, irmão e familiares defuntos, Estácio Lopes da Rocha, esposa, filho e genro, Manuel Álvares Correia, João Tomás Pereira e Paulo Henrique Borges, Manuel da Rocha de Sousa, José Valadão Eduardo, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente os pais aqui presentes e os pais desta comunidade, intenção dos vivos e por alma dos defuntos, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Bárbara, nossa padroeira, São Sebastião, que invocamos contra esta pandemia, contra a fome e contra a guerra, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
o corpo de Cristo.
Oremos. Recebemos o penhor da glória eterna e, vivendo ainda na terra, fomos saciados com o pão do céu. Nós vos pedimos, Senhor, a graça de manifestarmos na vida o que celebramos neste sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podem sentar-se por uns momentos, peço a vossa atenção. Nesta semana irei fazer a visita aos doentes, será na terça, na quarta e na sexta-feira, a partir das 4 horas da tarde. Na terça-feira para os doentes da primeira zona, canal da Nossa Senhora da Ajuda, Ruas. Na quarta-feira para os doentes da segunda zona, ou seja, aqui da igreja para o lado das 10. E na sexta-feira para os doentes da terceira zona, ou seja, daqueles que vão daqui da igreja até ao fim da freguesia, para o lado da Ribeira Manuel Vieira. Na quinta-feira, dia 24, teremos a preparação próxima para as festas pascais, que seria também preparação para a nossa procissão de passos, que não se vai fazer ainda este ano, mas as confissões serão das 4 às 7 horas da tarde. A missa será depois às 7 horas. Estarão aqui 4 sacerdotes para ajudar na celebração deste sacramento da reconciliação com Deus. No domingo teremos a celebração solene com a missa às 11 horas. Faleceu o nosso paroquiano Francisco Xavier Vieira Lopes, que está a ser velado na casa mortuária. O seu funeral será hoje às 2 horas da tarde, com a celebração da Eucaristia, que tem que ser a Eucaristia de domingo, porque agora na Quaresma tem que ser assim, mas que será aplicada precisamente pelo seu descanso em paz. Nós costumávamos celebrar solenemente também o Dia do Pai. Ontem foi o dia de São José. Nós pedimos pelos pais, como também fizemos nesta Eucaristia, e vamos terminar esta celebração cantando o cântico Oração dirigido aos pais. O Senhor esteja convosco. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como ao filho pródigo, a alegria do regresso à sua casa. Cristo, exemplo de oração e de vida, vos guie nos caminhos da Quaresma à autêntica conversão espiritual. O Espírito de sabedoria e de fortaleza vos confirme na luta contra o maligno, para que possais celebrar com Cristo o triunfo pascal. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Oh,
e em paz, e o Senhor vos acompanhe.